Oi gente, tudo bem? Dia 38 da minha quaresma de São Miguel. Faltam mais 2 dias. Esse de hoje mais 2 dias para completar o meu propósito. Tô animada. E hoje eu tava pensando, né, mais uma vez sobre o que eu ia falar. E eu vou falar hoje sobre Nossa Senhora. Eu já tinha pensado em falar alguma vez dela. Meu pai era muito devoto dela. E eu já tinha preparado algum dia para falar sobre ela e eu tinha pedido, né, para Deus me guiar. E eu senti que é hoje o dia que eu preciso falar dela para vocês, falar de tudo, da nossa família, das coisas que a gente, da nossa devoção por ela, né? Então, até vou ler uma passagem onde fala no comecinho dela, né? Lucas 1, versículo 26. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entretanto, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar o que significaria semelhante saudação. O anjo disse: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês daquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis-me aqui a serva do Senhor. Faça em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. E daí aqui, logo no outro comecinho de Maria visita Isabel, né? Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas a montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria. A criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Exclamou em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz, a sua saudação chegou aos meus ouvidos. A criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Então, até eu vi uma pregação falando sobre isso, né? E ele estava falando, imagina, esse era o dia né? O dia anunciado, que o Senhor já tinha falado com todos os anjos, e ele escolheu o anjo Gabriel para descer e dar essa notícia àquela menina, né? Ela era uma menina de 13, 14 anos, eu anotei aqui. Então ele deu essa função para o anjo Gabriel: vai até Nazaré, vai até uma menina chamada Maria, e diz que ela é escolhida para ser a mãe do Salvador. Você imagina, uma adolescente de 13, 14 anos, e através disso, né, Deus amou tanto o mundo que mandou seu único filho para nos salvar e para ser gerado pela Virgem Maria, né, por um ser humano, né. E pensa que Jesus sofreu toda a fragilidade de ser um bebê, de não conseguir ter o poder de fazer as coisas sozinhos, né. Então Maria cuidava dele. E logo que ela, né, aconteceu tudo isso, ela queria ir na casa de Isabel. Tem alguns estudos sobre isso, que até a casa de Isabel era 138 quilômetros. Só que ela foi a pé, porque naquela época, né, era assim. E uma menina de 13, 14 anos, pequenininha, magrinha, era uma região montanhosa, então, e até fala aqui, né, na Bíblia,
Naqueles dias Maria se levantou e foi às pressas à montanha, a uma cidade de Judá. Então, pela pregação que eu estava vendo, né, do Moisés Rocha, não é algo normal, ela não conseguiria dessa estrutura caminhar todo esse tempo e chegar inteira, em plenas condições. Então, a partir daí a gente já vê o poder sobrenatural que estava sobre ela a partir do momento que ela foi a escolhida, né? Ela recebeu uma graça, ela recebeu a graça da superação, né? Por isso que todos os padres falam, todas as pregações sobre Maria, que quem é devoto, né, quem tem essa devoção mariana, que eles chamam, né, tem uma vida sobrenatural. A mãe, né, a Nossa Senhora cuida, Nossa Senhora protege, coloca no colo, como uma mãe mesmo que cuida dos seus filhos. Então, aqueles que rezam por ela, aqueles que pedem para ela, que têm uma devoção por ela, que pedem a proteção dela, são muito abençoados, né? E a maioria dos santos que foram canonizados, se a gente vê, a maioria tinha devoção mariana. A imagem dela pisando na cabeça da serpente. Ela protege a gente de todos os males, né? Quem é mariano, quem tem a devoção, quem tem como proteção a mãe, né? Que é a mãe de Jesus, que é a nossa mãe também, é protegido. Então costuma-se dizer que quando você entrega a sua casa, quando você entrega a sua vida, quando você se consagra a Nossa Senhora, entrega todos os cômodos da sua casa, entrega a sua família, entrega seu dinheiro, seu trabalho, a proteção da Nossa Senhora, que é uma mãe que está intercedendo por nós, que está do lado de Deus, ela não nega nada. Ela vai cuidar de nós como uma mãe, ela vai estar sempre do nosso lado. Então, quando a gente pensa em mãe, que palavra que vem à nossa mente? Amor, proteção, cuidado, né? O colo de mãe, no momento mais indefeso da nossa vida, que a gente é bebê, quem cuida da gente é a nossa mãe. E a gente tem uma mãe no céu, né? Na Bíblia tem vários exemplos que a mãe sempre estava do lado dele, né? O primeiro milagre das bodas de Canaã, que ele transformou água e vinho, foi a pedido da mãe. Aos 33 anos, quem estava lá no pé da cruz era a mãe dele. E nesse momento, ele pediu a João que acolhesse a sua mãe, que cuidasse da sua mãe. Então, é um pedido também que se estende a todos nós, que é a Nossa Senhora que está do lado de Deus, né? Tem uma frase do Santo Inácio de Loyola, o nome de Maria, quando é invocado, liberta do medo da morte, das aflições, perigos, cura todas as fraquezas dos pecadores. Assim como toda mãe que dá a vida pelos seus filhos, mas quer o sucesso dos nossos filhos, que eles tenham amor, que eles tenham saúde, que eles passem na faculdade. Não importa que idade eles tenham, mãe sempre é mãe, e mãe sempre vai estar presente, sempre vai rezar pelos seus filhos, sempre vai cuidar, sempre vai querer o bem dos filhos, né? Então, que a gente se lembre que além da nossa mãe, a gente tem uma mãe que a gente pode pedir, que intercede pela gente, né? Tem um livrinho aqui, que é do Padre Ailton, que é o ícone milagroso, e que está falando assim, ó. Vejam o que disse Paulo VI sobre o cuidado de Maria com a Igreja. Ela continua agora no céu a cumprir a missão que teve na terra, de cooperadora do nascimento e desenvolvimento da vida divina em cada alma dos homens remidos. O culto a Maria Santíssima nos faz olhar para ela como exemplo a ser seguido. Uma mãe que lutou para vencer na vida fica mais feliz ainda quando vê um filho seu também vencer. Cada vitória do seu filho é como se fosse uma vitória da sua mãe, pois ela se alegrou por receber do filho a glorificação. Agora luta por nós e se alegra quando terminamos nossa corrida na terra para receber a coroa da glória. 2 Timóteo 4, do 7 ao 8. É interessante notar que São Paulo VI, Maria não é santa simplesmente porque recebeu a graça de Deus, como já falamos, e como foi tratado pelos padres da Igreja. Porém, ela ia obedecendo aos impulsos do Espírito Santo, então agia a graça e ela correspondia com a sua natureza humana. Por isso testemunhou na terra a pobreza, a obediência e a castidade, honrando com sua vida nosso Deus. Por isso, a Igreja lhe presta culto. E meu pai sempre foi muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. Sempre quando ele vinha para o Brasil, a gente ia, né, no santuário de Aparecida. Inclusive, quando meu marido ficou
na UTI, né? Teve todo aquele problema de saúde. Meu pai fez uma promessa por ele. E a gente foi na Sala dos Milagres. E meu pai comprou um pulmão, que era a promessa dele, que tem o costume de deixar lá na Sala dos Milagres, né? Pelo que você pediu. Em honra a Nossa Senhora, em honra ao pedido atendido, a graça concedida, né? E a gente foi lá, e meu pai foi, meu marido, minha mãe, e a gente foi lá agradecer pelo milagre, pela vida do meu marido, né? Mal sabíamos nós, muito menos meu pai, que um ano depois, na mesma época, quem estaria precisando de um milagre, estaria nessa situação, seria ele, né? E ele sempre gostou muito de Nossa Senhora. E no dia que ele foi entubado, que foi dia 14 de agosto de 2021, eu fiquei desesperada, porque meu pai tinha muito medo da Covid. E ele sempre falava pra gente que as pessoas que fossem entubadas não voltariam. E ele estudava, ele sabia tudo sobre vacina, sobre tudo. E ele tinha essa convicção no coração dele. Então, você imagina como foi pra ele saber que ele ia ser entubado e sem ter o que fazer, porque se ele não fosse entubado, ele não tava conseguindo respirar. Eu acho que uma das piores sensações é a gente querer respirar e não conseguir, não vir o ar, né, o fôlego. Então, eu imagino o desespero dele sozinho naquele hospital. Ele ligou pra gente pra saber nossa opinião, se a gente estava de acordo, porque eu sei que no fundo ele não queria tomar essa decisão sozinho. E eu sei que ele tinha no coração dele que ele não voltaria, porque ele já tinha isso, que quando eu fosse entubado, já falava que ele ia morrer cedo. E ele já tinha tido 2 cânceres, Deus já tinha curado ele, sabe? E eu tenho certeza que ele sabia que era a despedida, né? Então ele ligou e no dia que ele ligou e falou comigo, né? Eu fiquei desesperada, mas eu tentei dar força pra ele. Eu falei, pai, vai dar tudo certo, vamos rezar pra Nossa Senhora, né? Você é tão devoto, vamos pedir pra ela que interceda por nós, que faça esse milagre na nossa vida, né, pai? Tenho certeza que vai dar certo. Já tenho muitos relatos de pessoas que foram entubadas e voltaram, né? Eu fiquei falando algumas coisas pra ele e no final ele tava chorando. E esse dia eu peguei a foto dele e da minha mãe, peguei a minha imagem que eu tinha de Nossa Senhora Aparecida e fui pra Aparecida, peguei o carro e falei, Jairo, vamos pra Aparecida, eu tenho que rezar, eu tenho que pedir por esse milagre. E eu tinha muita fé que ele voltaria pra gente, né? Mas a vontade de Deus não foi a mesma que a nossa, né? Mas eu tenho certeza, assim, eu não tenho dúvida que Nossa Senhora cuidou dele o tempo todo. Eu contando, parece que passa um filme, sabe, na minha cabeça. Vai fazer 2 anos agora, dia 17 de outubro. E pra mim parece que foi ontem, assim, sabe? O sentimento que dói, assim. Mas logo que ele foi entubado, o que eu contei pra vocês, durou 67 dias toda essa internação dele, né? E logo no começo eu tive um sonho que tinha uma moça, que ela era negra, com a pele escura, né? E eu, minha mãe e minhas 2 irmãs estávamos junto com essa moça estava segurando o leito, a maca, né, do hospital do meu pai. E era um corredor, assim, um hospital bem grande. E todas segurando, cada uma em uma ponta. E a gente corria pelos corredores do hospital. Ela conduzia e a gente segurando nas laterais, né. Então, ela falou assim pra mim, essa moça, não se preocupe que eu vou cuidar dele. E quando eu acordei, eu falei, eu sonhei que estão cuidando dele.
e na hora me veio a imagem da Nossa Senhora Aparecida, que é a Nossa Senhora que tem a pele escura, né? E eu falei, a Nossa Senhora tá protegendo ele, assim como ele sempre pediu, ele sempre foi muito devoto, ela tá cuidando dele. No meu sonho ela falou que ia cuidar, mas em um momento ela falou que ia trazer ele de volta pra gente, mas eu acreditei naquilo como sendo que ela tá cuidando, não vai acontecer nada de ruim, né? E realmente, eu acho que, né, ele, graças a Deus, ele não sofreu, eu penso nisso, né? Graças a Deus ele não sofreu, ele tomou uma sedação, ele, né, foi entubado, dormiu, e eu tenho certeza que ele tava no colo, né, de Nossa Senhora. E durante todo esse tempo que parecia que não passava, né, foi um momento muito difícil pra mim, pra toda a minha família, mas eu não sei se porque eu tava longe, eu queria estar lá, sabe, mesmo não podendo estar perto no hospital. Talvez seja por isso que eu demorei tanto pra fazer esse vídeo, porque eu sabia que mexeria comigo e eu tava protelando, né? Mas eu sabia que eu ia ter que fazer. Porque eu não tenho como não falar de Nossa Senhora, eu não tenho como falar da minha história sem falar de Nossa Senhora, da história da minha família, do meu pai. E em uma das noites a gente sempre acendia muitas velas, né? Rezando do lado da foto dele, a gente sempre acendia muitas velas. E em uma das noites que eu tava rezando, a gente compartilhava com as minhas irmãs, a gente rezava por vídeo, né? Eu tava com uma vela, né? Daquelas grandes. A vela tinha derretido e eu tirei uma foto e mandei para minhas irmãs. E dá pra ver nitidamente uma imagem de Nossa Senhora. Eu até vou colocar aqui pra vocês verem. Como foi impressionante, assim, e a gente, cada hora que acontecia essas coisas, nosso coração se enchia de esperança e falava, tá vendo? Nossa Senhora tá cuidando dele, a gente não pode desanimar, vai dar tudo certo, né? E eu parei minha vida, né? Nesse momento, minha vida tava parada, eu só rezava, só ouvia louvores, coisas que eu nunca tinha ouvido na minha vida. E foi o momento que eu mais me conectei, né, com Deus, porque eu não fazia mais nada, eu ficava de pijama o dia inteiro, só rezando, só escrevendo coisas no grupo de oração do meu pai. E eu lembro que teve o dia de Nossa Senhora Aparecida, né? E acho que talvez eu já contei isso um pouquinho no começo, mas eu vou contar novamente. Eu tinha conhecido a comunidade, né, Yom Kadosh. Na época nem era comunidade ainda, era missão, era menor. E tava chegando diante de Nossa Senhora e eu tava com uma esperança muito grande que ele vai sair, ele vai ser estubado no dia de Nossa Senhora Aparecida, porque ele é muito devoto dela, né? Até eu e minha irmã, a gente sabia fazer crochê, tinha aprendido, né? Fiz uma promessa que eu faria uma Nossa Senhora de crochê mesmo não sabendo, comprei tudo, eu e a Carol, e que eu teria que terminar no dia 12 de outubro, que era o dia da Nossa Senhora, né? E fiquei até de madrugada fazendo, porque eu sabia que era uma promessa minha, né? E eu tinha pedido pela cura dele. Até trouxe aqui pra vocês verem. Aí eu fiz a Nossa Senhora. A Nossa Senhora que a minha irmã fez, ela deixou lá no hospital e eles puseram do lado dele na cama. E eu terminei, né? Assim como todos os propósitos que eu faço, eu levo muito a sério, sou muito intensa, sabe? É um compromisso muito forte, assim. E eu sabia que você tinha prometido, e eu tinha muita esperança de ter um milagre, né? De ter a cura dele. Eu e a Carol falei, Carol, vamos fazer um propósito, vamos prometer que se o papai for curado, a gente vai a pé pra Aparecida. Não sei como, a gente dá um jeito, tem tanta gente que consegue, porque a gente não conseguiria, e a gente vai ter
o nosso milagre, que é tudo que importa. E a gente fez essa promessa, né? Mas, infelizmente, era a hora dele, né? E eu tenho certeza que a Nossa Senhora acolheu ele, cuidou da gente em todos os momentos, né? Então, no dia de Nossa Senhora, eu terminei a Nossa Senhora de crochê. E daí o pessoal da comunidade, eles iam a pé pra Aparecida, né? E o Lucas, eu tinha uma foto que era meu pai na cama do hospital, né? E durante o cerco de Jericó, o cerco de Jericó até me lembro, o tema era Maria pisa na cabeça da serpente. Então tinha uma barca, assim, com a imagem de Maria, de Nossa Senhora, bem grande, assim, pisando na cabeça da serpente. E você podia tinha vários pedidos, intenções, né, nessa barca. E eu pus a foto do meu pai. E a foto do meu pai eu pus bem no pé, assim, então ficava muito visível. Eu pus uma foto grande e ficava muito visível, então eu tenho fotos até. Eu vou pôr aqui todas pra vocês verem. E ficava bem nos pés dela, né? A gente tava entregando a vida dele nas mãos dela, né? A gente sabia que ela ia cuidar dele, que estava cuidando durante todo o tempo, né? Dias antes de chegar o dia da Nossa Senhora Aparecida mesmo, eles iam sair, o pessoal da comunidade, porque eles iam fazer essa caminhada a pé até a Basílica, né? De Nossa Senhora, o Santuário. E eu fui até a casa deles, né? E o Lucas entregou uma foto do meu pai, tinha uma foto que ele tava na cama do hospital entubado. E eu mandei imprimir algumas, ele entregou para cada um deles e falou: quando vocês pensarem em desistir, quando tiver difícil, vocês olhem para essa foto e que ela seja a força de vocês para chegar até lá. Por isso que eu falo que eu fiquei tão impressionada, porque era um mundo, né, que eu não conhecia, que eu, tipo, caí de balão, como se fosse, né, num lugar, num mundo, tipo, a religião eu conhecia, mas bem por cima. Então eu fui inserida no meio de pessoas que não eram do meu convívio, que eu não conhecia, e eu pensava, nossa, mas essas pessoas que não me conhecem teriam uma motivação de chegar lá por causa do meu pai, elas seriam tão boas a esse ponto, né? A gente pensa nisso. E foi isso que aconteceu, né? Eles foram com a foto do meu pai e eles falaram que o caminho todo olhando aquela foto e pedindo força para Nossa Senhora para eles conseguirem chegar, porque é muito cansativo, é uma caminhada bem pesada, né? E a Aline e a Du, que são minhas amigas hoje, que são anjos que Deus colocou na minha vida, né? Falaram que assim que elas chegaram lá no santuário, parou na frente delas um moço, assim, que ela falou que era a cara do meu pai, e ele deu um sorriso, assim, pra elas, e as duas começaram a chorar quando elas chegaram lá, porque elas falaram que elas entenderam que ele estava bem cuidado, que ele estava nos braços de Nossa Senhora, para elas saberem que ele estava sendo cuidado, né? Ela falou que era um moço muito parecido, mas depois de um tempo a gente entende, depois de um tempo de todas as coisas que já aconteceram, né? A gente entende que não existem coincidências, né? Que são mensagens de Deus para nós, né? E eu achei muito lindo quando elas me contaram isso. E nesse dia também, a enfermeira que estava no... Eu nunca podia ligar para o hospital, né? Porque era sempre em inglês, então eu ficava sempre esperando elas me falarem, né? E nesse dia, a enfermeira que estava cuidando do meu pai, no dia de Nossa Senhora Aparecida, era uma brasileira. Então, ela cuidou de tudo. E a brasileira falou assim, quando a gente ligou: olha, minha mãe é muito devota de Nossa Senhora Aparecida. Olha isso. Lá nos Estados Unidos, em Atlanta, no hospital, a enfermeira, nunca nenhuma enfermeira que tinha cuidado dele era brasileira. E ela falou: eu entrei aqui, eu vi a foto de vocês, porque a gente pôs várias fotos na parede, né? Eu vi a foto da família de vocês, e eu queria pedir pra vocês se eu posso dar o nome deles pra minha mãe rezar. Minha mãe tá assistindo uma missa de Nossa Senhora Aparecida lá no Brasil, e eu queria mandar
Aí a gente falou, lógico que pode. Então a gente vê como a todo momento ela não nos desamparou, né? Ela nos mostrou que ela estava cuidando dele, assim como ela prometeu. E foram experiências assim muito especiais. Não tem como eu falar de Nossa Senhora Aparecida sem lembrar do meu pai, né? E depois que ele faleceu, como estava em época de Covid, como estava lá nos Estados Unidos e aqui, Guararema era o paraíso da vida dele, né? A gente queria que um pouquinho dele ficasse aqui, não gostaríamos que ele ficasse enterrado lá nos Estados Unidos. Então a gente achou um jeito e acabamos cremando ele, né? E minha mãe trouxe as cinzas, que estão inclusive aqui, ó, com um terço da Nossa Senhora Aparecida, ó. E tem um pouquinho dele aqui, sempre vai ter. E a gente não sabia o que fazer com as cinzas, a gente ia fazer uma gruta. E eu, minha mãe e minhas irmãs, a gente tava pensando. E a gente queria fazer um lugar especial em homenagem a ele, né? E a gente acabou fazendo essa capela, que tem o nome dele e tem a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Eu vou colocar um vídeo também pra vocês verem a capela. Tem uma plaquinha com o nome dele, com o nome da capela e com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. Rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours. Ela cuidou dele, assim como ela nos prometeu durante todo o tempo. E eu sei que hoje ele tá no céu, ao lado de Nossa Senhora Aparecida e ao lado de Deus, que é o que todos nós queremos. E eu só tenho a agradecer por Nossa Senhora, por tanto cuidado, com tanta proteção por ele, sabe? Foi muito especial. Foi muito especial tudo que a gente viveu com ela, mesmo em momentos de tanta dor. Então acho que é isso, gente. Vou fazer uma oração com vocês pra gente encerrar, tá bom? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, te peço pela sua intercessão que a Senhora nos proteja, proteja toda a nossa família e todas as pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo, que a Senhora interceda por nós, que a Senhora cuide de nós, assim como cuidou do meu pai, que a Senhora nos coloque no colo, que a Senhora nos dê a bênção de mãe mesmo, e que a Senhora não permita que nenhum mal chegue aos seus filhos. Te agradeço por ter cuidado de nós até hoje, por nos fazer forte para aguentar tudo que a gente passou, por sempre estar do nosso lado, assim como uma mãe que cuida dos seus filhos. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de fazer essa live hoje dedicada à sua mãe. Obrigada, Nossa Senhora, obrigada, Jesus, obrigada, São Miguel Arcanjo, pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre a minha história com vocês. Agradeço pelo dia de hoje, agradeço por todos que estão aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, gente, por mais um dia. Como sempre, né?
Meu pai continua do lado de Nossa Senhora e sempre vai continuar. Que ela também nos cubra com seu manto sagrado e a todos que estão aqui nos assistindo. Muito obrigada por mais um dia. Amanhã eu venho para o dia 39. Obrigada, gente. Um beijo.